Você sabia que o universo tem um motivo oculto para girar? Imagine um balé que começa no interior de uma partícula e se estende até as curvas de uma galáxia. Um movimento que se repete em escalas tão diferentes que parece magia, mas é física. Neste vídeo vamos seguir esse fio, do spin do elétron às órbitas de estrelas inteiras, passando por sondas humanas que usam a inércia e a gravidade como trampolins. No final, vamos perguntar: existe mesmo um motivo único e oculto para tudo girar? Ou só pistas que apontam para respostas mais complexas? Antes de mergulhar, uma observação rápida. Se você quiser imagens, esquemas e um guia resumido para revisar esses conceitos, tem um material extra no link na descrição e no comentário fixado. Começamos pelo menor, o spin. No mundo quântico, partículas como elétrons e prótons possuem uma propriedade chamada spin. Não é uma roda girando dentro da partícula. Não dá para imaginar um elétron rodando como um peão. Spin é um momento angular intrínseco, uma característica fundamental que descreve como a partícula interage com campos magnéticos e com outras partículas. Pense no spin como uma assinatura que toda partícula carrega desde sua origem. Uma informação angular embutida nas regras da física quântica. É um tipo de giro, mas de natureza diferente da rotação de um planeta. Agora subimos um degrau. Como essa assinatura do micro pode virar rotação palpável no macro. Quando nuvens de gás e poeira no espaço começam a se contrair para formar estrelas, leis básicas entram em cena. Se uma nuvem tem qualquer pequena assimetria ou movimento rotacional, à medida que ela colapsa para formar um corpo menor, o momento angular total tende a se conservar. É o mesmo princípio que você vê com um patinador. Ao puxar os braços para dentro, ele diminui o raio e gira mais rápido. Assim, pequenas perturbações iniciais se amplificam durante o colapso gravitacional e resultam em estrelas que giram, planetas que giram e sistemas que mantêm um certo sabor de rotação, herdado da nuvem progenitora. Esse fio condutor, que acompanha todos esses giros, é a conservação do momento angular. Em termos simples, quando não há torques externos significativos, o momento angular total de um sistema permanece constante. Por isso, quando nuvens se contraem, protoestrelas e discos protoplanetários formam-se girando. Por isso, quando fragmentos se agrupam, parte desse movimento se transforma em rotação de corpos sólidos ou em órbitas. A inércia também é parte do jogo. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que forças atuem para mudá-lo. Por isso as órbitas existem. A velocidade tangencial equilibra a atração gravitacional, e o objeto cai ao redor do corpo central, em vez de cair sobre ele. Essa combinação de inércia e gravidade molda trajetórias estáveis, órbitas, e é a razão pela qual a Lua gira ao redor da Terra, e a Terra gira ao redor do Sol. E como isso faz a forma dos corpos? O giro altera a distribuição de forças internas. Um planeta que gira tende a se achatar um pouco nos polos e a se alargar no equador. A rotação puxa a matéria para fora no equador, devido à força centrífuga associada ao movimento de rotação. Esse efeito explica por que a Terra não é uma esfera perfeita, mas um esferoide oblato. A física aqui é direta. Rotação muda equilíbrio entre pressão interna e atração gravitacional. Vamos agora a alguns exemplos práticos que ajudam a colocar números na conversa. Para escapar da Terra e não cair de volta, um objeto precisa atingir a velocidade de escape, 11,22 km. Para escapar do sistema solar, partindo da vizinhança da Terra e vencendo a atração do Sol, a ordem de grandeza é de cerca de 43,5 km. Esse é o número que nos diz o quão profundo é o poço gravitacional do Sol em comparação ao da Terra. E para escapar da galáxia inteira, seria necessário atingir algo em torno de 537 km. Esses números mostram que a gravidade é hierárquica. Quanto maior a escala, mais energia é necessária para se libertar do abraço gravitacional. A exploração humana tirou grande proveito desses princípios. Sondas como a Voyager usaram assistências gravitacionais, manobras que apelidamos de estilingadas, para ganhar velocidade sem gastar combustível infinito. A ideia é simples e engenhosa. Passar perto de um planeta em movimento permite roubar uma minúscula fração de sua energia orbital, catapultando a sonda para um destino mais distante. É a mesma mecânica do momento angular aplicada com precisão humana. Aproveitar o giro e a inércia para obter trajetórias que seriam impraticáveis com propulsão apenas.
E nem todos os objetos do espaço nasceram no lugar onde os encontramos. Eventos violentos, como supernovas e interações dinâmicas em sistemas estelares, podem arremessar pedaços de matéria para fora, transformando-os em viajantes interestelares. O objeto conhecido como Oumuamua ficou famoso por chegar de fora do sistema solar e seguir trajetória que mostrou uma origem interestelar. Não sabemos tudo sobre sua origem ou forma, e não vamos afirmar hipóteses sem evidência. Mas ele é um lembrete de que interações e colisões podem espalhar matéria, com momento angular suficiente para alternar trajetórias, ou mesmo transformar rotação. Agora voltamos à pergunta do título: existe um motivo oculto para o universo inteiro girar? Para responder com honestidade científica, precisamos separar duas questões. 1. Por que objetos e estruturas individuais giram? E 2. Houve um impulso rotacional global no próprio universo. Sobre o primeiro ponto já temos uma resposta robusta. Pequenas irregularidades iniciais, colapsos gravitacionais e conservação do momento angular criam rotação em nuvens, discos, estrelas e galáxias. Esse é um mecanismo bem entendido e observado em muitas escalas. O segundo ponto é mais delicado. Será que o universo como um todo carrega uma rotação global, como se o próprio tecido do espaço tivesse um movimento de rotação? Ao longo das últimas décadas, cientistas examinaram mapas da radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, procurando sinais que indicariam uma rotação global. Essas análises não encontraram evidência convincente de que o universo esteja girando de maneira mensurável. As observações do fundo cósmico, até onde sabemos, são consistentes com um universo sem rotação global detectável. Ainda assim, há indícios sutis que mantêm a questão aberta. Alguns estudos em catálogos de galáxias sugerem uma leve preferência por um certo sentido de rotação, algo na ordem de 1 a 2% de assimetria em certas amostras. Esses sinais são fracos e podem refletir vieses observacionais, seleção de dados ou efeitos locais. Ou seja, há pistas provocantes, mas nada que possa ser tomado como prova de rotação cósmica. A prudência científica exige que tratemos esses resultados como pontos de investigação, não como conclusões. Então, de onde poderia vir um impulso rotacional, se houvesse um? Uma explicação possível é que as condições iniciais do universo, as flutuações quânticas e as pequenas anisotropias do período primordial, tenham dado às regiões do espaço quantidades ligeiramente diferentes de momento angular, que depois cresceram por evolução não linear. Outra linha de pensamento considera a possibilidade teórica de um universo com rotação global, um cenário explorado em modelos cosmológicos alternativos. Esses modelos muitas vezes prevêem efeitos observáveis, como padrões específicos no fundo cósmico de micro-ondas ou assinaturas em distribuições de galáxias. Porém, as medições atuais impõem limites muito estreitos a qualquer rotação global detectável. Há também ideias mais especulativas circulando na literatura e em conversas entre teóricos. Alguns propuseram que fenômenos atribuídos à energia escura, a causa do aceleramento cósmico observável, poderiam, em cenários muito especulativos, estar conectados a propriedades dinâmicas do espaço em grande escala, inclusive efeitos ligados a rotações ou tensões no tecido do cosmos. É crucial sublinhar: isso é hipótese e algo discutido em nível teórico. Não há evidência direta que transforme essa sugestão em fato. A energia escura, tal como entendida no consenso atual, é uma descrição empírica do que observamos, a aceleração da expansão, e sua origem é um dos maiores mistérios da cosmologia moderna. Ao discutir essas hipóteses, vale lembrar dos limites das nossas observações. Instrumentos e técnicas têm sensibilidades e vieses. Mapear uma pequena preferência de rotação exige amostras enormes e controle rigoroso de viés de seleção. O ruído estatístico pode facilmente se disfarçar de sinal. Por isso, quando vemos resultados que falam em 1-2% de assimetria, os cientistas fazem duas perguntas imediatas. Isso persiste com outros conjuntos de dados e outras metodologias? Ou é artefato da forma como as observações foram feitas? Ainda não há consenso. Também há um aspecto temporal. Qualquer rotação hipotética do universo poderia ter períodos enormes. Em algumas propostas, valores como 6,3 bilhões de anos aparecem como ordens de grandeza para escalas temporais relacionadas a rotações ou efeitos cíclicos em modelos alternativos.
Esses números, quando citados, vêm de deduções teóricas e devem ser tratados como estimativas dentro de modelos específicos, não como medições diretas. Mais uma vez, são pistas de investigação, não sentenças. Por que tudo isso importa? Porque entender a origem e a distribuição do momento angular no universo não é só curiosidade intelectual. É fundamental para explicar como sistemas se formam e evoluem. A rotação influencia a taxa de formação de estrelas em galáxias, a estabilidade de discos protoplanetários e mesmo a forma como estruturas em larga escala se alinham ao longo do tempo. Além disso, conhecer os limites do que o universo pode fazer em termos de rotação ajuda a testar teorias cosmológicas. Se detectássemos uma rotação global robusta, teríamos de repensar muitos pressupostos sobre a homogeneidade e isotropia do cosmos. Voltando ao título, Motivo Oculto pode sugerir um segredo único, mas a visão que a física nos oferece é mais plural. Para escalas pequenas e médias, o motivo é a conservação do momento angular e as condições iniciais locais, pequenas imperfeições que crescem, colapsos que transformam movimento em rotação. Para a escala cósmica, ainda não temos evidência de um impulso rotacional global, e as hipóteses que ligam rotação a fenômenos como a energia escura permanecem especulativas. A ciência não encontrou um único motivo oculto universal que explique todo e qualquer giro. Encontrou sim um conjunto de mecanismos coerentes que explicam por que o movimento e a rotação são tão ubiquamente observáveis. Termino com um pensamento. Olhar do elétron à galáxia revela uma continuidade surpreendente. Mesmo quando as naturezas do giro mudam, spin quântico versus rotação clássica, existe um padrão: movimento, conservação, transmissão de momento. Essa dança não é apenas belo espetáculo, é princípio físico que possibilitou a formação de planetas, a estabilidade de órbitas e, no fim das contas, as condições para a vida e para que possamos perguntar sobre nossa origem. Se essa viagem pela lógica do giro despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal e deixe sua pergunta nos comentários. E se quiser se aprofundar com esquemas, tabelas e exercícios para fixar esses conceitos, confira nossos e-books. Link na descrição e no comentário fixado. Até a próxima e continue olhando para o céu com a mesma pergunta: por que tudo gira?